Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao IvanCast, terceiro episódio do IvanCast, produzido aqui pelo grupo RS de Comunicação na cidade de Franca, São Paulo. Eu sou Ivan Rubens, hoje eu estou aqui, tenho o prazer de estar com o Luiz Borges. Ele é empresário de sucesso, sócio-diretor da Build em Franca, da Vita também, né? Isso. Boa noite, Luiz, tudo jóia? Boa noite, Ivan, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Quero agradecer o convite, dizer que estou muito feliz aí em poder falar um pouquinho da nossa empresa, né, discorrer um pouquinho sobre o mercado também, falar um pouquinho da cidade. E tô aqui, cara, tô aqui para falar o que você quiser saber. Prazer é meu, tá? Bom, antes de mais nada, já dê um like aí no vídeo, compartilha com os amigos, é bem importante isso pra gente. Curta o canal, né? E ative o sininho, né? Pra gente continuar produzindo esses conteúdos, né? De valor, né? Do mercado imobiliário na cidade de Franca. E eu vou começar aqui, Luiz Borges. Você prefere que seja chamado de Borges, né? Cara, as pessoas me chamam de Borges normalmente, né? Tanto, tirando minha família, que eu tenho um apelido desde criança, todo mundo me conhece por Borges, então Certo. Bill Borges é Borges mais também, fácil. né? Bill Borges é o nome de guerra, né? Tá certo. Borges, gostaria de começar esse bate-papo colocando como é que você ingressou no mercado imobiliário, sua formação, de onde veio, né, esse Tá, interesse por essa área, né? tá. Bom, eu costumo falar, eu iniciei em vendas, na verdade, né? Eu comecei lá de trás como corretor ainda no mercado imobiliário. Então, assim, não foi aquele sonho de criança, Sim. mas foi um mercado que eu fui descobrindo. Quando eu ingressei no mercado, eu tinha acabado de fechar uma empresa, do qual eu não tive muito sucesso. Eu montei um negócio e eu quebrei. Uhum. E isso eu tinha mais ou menos uns 24 anos, 24 para 25 anos. Ainda bem, né? É, ainda era novo, né? Isso foi em 2009, mais ou menos. E Certo. eu tive a oportunidade de ingressar no mercado bem no início do programa Minha Casa Minha Vida, que foi quando teve aquele boom, Uhum. né? Quando os olhos da economia do nosso país, eles de fato se voltaram para o mercado da construção civil. Não que antes esse olhar não existia, mas ele se intensificou à medida que o programa foi ganhando corpo. Então entre aspas, eu consegui surfar um pouco a onda do mercado naquela época, ainda no final de 2009, início de 2010. Então eu comecei a trabalhar, eu tinha alguns amigos que trabalhavam no setor, que tinham imobiliária, eu recebi o convite para trabalhar com eles, e ali eu fui enxergando oportunidades, né? A Build, né? Eu conheci a Build junto com a Vita em 2012. Eu entrei na empresa em julho de 2012, comecei como corretor, e aí eu fui galgando aí De o corretor para sócio sócio-diretor. diretor, que Isso. legal. Porque a Build, ela teve início em 2007, né? Então você pegou no começo. Isso. A empresa iniciou a operação em 2007, ainda exclusivamente como incorporadora, né? E aí ela teve ali seus primeiros lançamentos, ainda em parceria com uma outra empresa de Ribeirão. Uhum. E a partir dali, os sócios são os sócios fundadores, né? Que é o Rodrigo Vilas, o Fábio Franco e o Rodrigo Sacarelli. Assim, na minha opinião, eles são visionários. Eu não porque eu trabalho com eles, mas sou fã dos caras. Sim. E desde então eles tinham uma veia de empreendedorismo muito forte e eles sabiam onde eles queriam chegar. Uhum. Então eles investiram, sofreram muito, como o início de qualquer negócio. E a empresa foi ganhando corpo com o passar dos anos e assim, um crescimento estrondoso. Eu entrei na empresa em 2012, ainda ela era um grão de arroz assim, perto do que ela é hoje. Sim. Então eu tive a oportunidade de ver e ajudar no crescimento aí de 2007 até hoje, 2022. Todo Na esse verdade não, né? desenvolvimento. De 2012, a empresa começou em 2007, mas eu iniciei em Sim. 2012. Então de Sim. lá pra cá, acredito que eu tenha somado aí e consegui Com também certeza. crescer junto com a empresa, né? Você é ribeirão pretano? Eu sou ribeirão pretano, nascido e Ah, criado lá. Tenho raiz em Franca, sim. tenho familiares. Eu quando moleque eu vinha pra cá passar férias. Aham. Mas aí depois, já na vida adulta, eu acabei me distanciando um pouquinho de Franca por conta de lado profissional. Mas em 2019 foi quando eu retornei pra cá já pra assumir a regional Build Vita Franca. Quando você veio para cá, quais os empreendimentos da Build que já estavam Que já estavam instalados lançados. aqui? A gente já tinha o Cosmopolitan, né? O The One, o Cosmopolitan, o Dublin.
e o Visage. Esses eram os lançamentos aí. Na verdade, entregue a gente já tinha o The One. Então eu acompanhei, né, o período de entrega do Cosmopolitan, do Dublin, do Visage. E assim, posso falar com tranquilidade, todos esses e os nossos também, todos foram grandes sucessos de venda. Sim. O The One, ele foi o primeiro. Vocês foram pioneiros com o The One, né? Com a questão de condomínio clube, né? Vamos colocar assim. Sim, sim. Porque não me recordo, tinha algum outro empreendimento já que tinha tudo que tem ali no The One anteriormente? Olha, com a quantidade, posso dizer, né? Claro que sou suspeito a falar, mas com a quantidade de opções de lazer e a qualidade de entrega que a gente tem, em Franca, eu particularmente não vivenciei. Sim. Tá? Eu não enxerguei, pelo menos até aquele momento. E claro que a gente vem se superando a cada entrega, Sim, né? sim. É um foco muito grande. A nossa empresa ela é muito focada em atender as necessidades do cliente. Então, a cada empreendimento, são feitas algumas pesquisas de satisfação para entender onde estão as dores e quais os benefícios que o cliente está enxergando mesmo. O que a gente está entregando que para ele está agregando valor. E a gente vem buscando melhoria e sempre, obviamente, as melhores práticas a gente tem replicado. Sim. Então, respondendo só de forma mais direta, lá atrás eu não enxergo que tinha algum empreendimento similar aí, Sim. com a qualidade de lazer que o The One foi entregue. Eu achei fantástico. Quando eu entrei a primeira vez ali no empreendimento, né, conheci o The One, eu fiquei surpreso, né, porque é um lazer completo, né? São apartamentos muito bem instalados ali, apartamentos de 54, 67 metros, Sim. mas muito bem distribuídos. Então ele acomoda um casal, uma família pequena, né? Mas ele está muito bem localizado. Eu vejo que vocês prezam muito pela localização. Então, de cara ali, você vê que é um empreendimento na região central de Franca, Sim, né? sim. Para quem não conhece, o The One ele fica um pouco para cima ali da rotatória da Chevrolet, região ali do Posto Select, né? Isso, na verdade nas costas, Nas né? costas, É muito fácil acesso. Sim. E é legal, você citou a questão ali, até apareceu aqui agora na imagem. Você citou o The One, e em termos de localização, se você hoje sair na porta da house ali de vendas da Build, você consegue ver todos os nossos empreendimentos. Sim. Todos eles. É mesmo. Então, assim, a gente entende que a região onde a gente tem atuado hoje tem sido muito assertiva por nós e, obviamente, tem atendido uma necessidade, bem como uma expectativa do nosso cliente. Então, a gente tem saído mais da região do central, né, buscando ali a parte do Residencial Paraíso, Núcleo Alfa, Sim. bem como o Residencial Amazonas. Obviamente, a gente tem outros empreendimentos mais na região ali próxima ao bairro São José, que a gente entende que existe um público também ali que tem a cara Build. E já para o ano que vem a gente deve lançar um empreendimento ali. Eu suspeito para falar, eu gosto muito daquela região ali do bairro São José. E as regiões que vocês trabalham são fantásticas, né? Você pega ali Parque dos Limas, né? Região do Residencial Amazonas, Residencial Paraíso, né? Então você saindo ali do The One, subindo ali próximo do Nonogril, ali em frente ao Poli, né? Sim, a mergulho, né? Aí você tem o Cosmopolitan, né? Que é um empreendimento que já sobe um degrau, ele já vai ali para uma metragem ali de 95, 96 metros quadrados, né? E apartamento com 3 dormitórios. Foi um sucesso de vendas, né? E eu não peguei essa época do Cosmopolitan, mas quando eu tive um retorno, um feedback de como é que foi a venda ali, né? Meteórica do Cosmopolitan, eu fiquei assustado, porque foi 1 mês e meio, vocês venderam um prédio inteiro, né? Ele tem uma história por trás, né? Que nem todo mundo sabe. O Cosmopolitan era para ser onde é o Dublin hoje. Sim. O empreendimento seria lançado. Eu fiquei sabendo ali, dessa história. Ele seria lançado no terreno do Dublin, porém, e a gente já tinha muitos clientes interessados ali, até já com pré-venda realizada. E aí houve um problema em termos de aprovação, né, por conta da prefeitura. E aí a gente rapidamente já tinha o terreno ali onde era o Cosmopolitan, a gente conseguiu migrar e trazer os clientes. Então, assim, foi algo que a gente teve que agir rápido, mas que funcionou muito bem e como você falou, o projeto foi um sucesso estrondoso. Sim. E eu enxergo o que na minha opinião, a gente fez, aí não só nós, né, mas o mercado em si, para que esse sucesso acontecesse. Existia uma demanda reprimida muito grande em Franca por imóveis na casa dos 100 metros quadrados. Então, até para locação. Eu, por exemplo, quando eu vim para Franca, eu tive uma dificuldade muito grande para alugar
um apartamento na faixa de 100, 120 metros, que é o que eu buscava, Certo. que ele unia localização, lazer e o custo-benefício, né? Sim, sim. Como um todo. E assim, quando eu me deparei, por exemplo, com um preço de aluguel em Franca naquela época, cara, o que eu enxergava aqui, eu não tô sem exagero nenhum. Uhum. Apartamentos, por exemplo, 150 metros, um valor de aluguel mais caro do que na Fiuza em Ribeirão. É. Eu não tô exagerando, é um O metro fato. quadrado em Franca, ele Ele é mais bem salgado que valorizado. Ribeirão, inclusive. E assim, isso com isso a gente conseguiu trazer esse sucesso enorme que foi o Cosmopolitan, e não só em termos de comercialização, venda, mas em termos de satisfação do cliente. Sim. E principalmente, acho que o maior case ali do Cosmopolitan foi a valorização. Ah, com certeza. Lá, o Cosmopolitan ele foi vendido com preço médio, 480 mil. Certo. Hoje, você não acha por menos 700 mil reais. E você está colocando Você não 700 acha. mil andar baixo, né? Não, Primeiro, segundo andar. e cru, sem armário, sem nada. Para quem não conhece o Cosmopolitan, ele foi construído num terreno de, acho que mais de 5 mil metros quadrados, né? 5 mil metros. Então você pega uma região muito hipervalorizada, né? Que é a região do poliesportivo, né? Com lazer completo. Então, assim, não tem como, né? Assim, realmente foi um sucesso, E né? assim, ele uniu localização, né? Lazer, uma planta muito bem definida, bem estruturada. Então, eu acho que era o que o francano precisava naquele momento. A gente conseguiu ser muito assertivo. Sim, você colocou a questão de não ter empreendimentos. Nessa época, é verdade isso, porque foi uma época que eu retornei do Rio de Janeiro, a gente procurou imóvel para locação e realmente para a família era difícil. Nós tivemos um buraco ali, né, com relação a lançamentos durante alguns anos, né? Teve um período que não teve lançamento, né? Além desse timing aí que a gente ficou sem produto, nós não, né? O mercado ficou sem produto. Franca estava muito acostumada com as construtoras que trabalhavam por custo, né? Aquela construtora que fazia a administração da obra. Sim. Então, nós estamos falando de obras que duravam 6, 7, 8, 10 anos. Né? E aí nós viemos com um conceito de 36 meses. A gente, entre lançamento e entrega, nós estamos falando de 3 anos. Sim. E isso, obviamente, né, mexeu com o investidor de Franca. Falou, cara, eu vou ter o retorno do meu investimento em um tempo muito menor, eu tenho uma garantia de entrega. E nós viemos para Franca já com a bagagem, com o nome Build, que já era reconhecido em Ribeirão e região, né, com vários empreendimentos entregues. Então isso ajudou, com certeza, para o sucesso tanto do Cosmopolitan quanto dos outros empreendimentos. Sim, questão também que eu observo, né? Eu conheço pessoas que moram ali na região, né? Questão do zelo durante a empreitada, né? Durante a obra, né? Então, a questão de limpeza, de como vocês mantiveram toda a região ali, né? Durante essa obra, ele funcionou como uma espécie de publicidade para vocês também, né? Total. Na verdade, até hoje, assim, para mim, é um empreendimento que eu enxergo ele hoje como menino dos olhos pela localização, eu acho fantástico. A mãe da minha esposa mora na rua de frente ao portão de estacionamento ali na Rua da Criação. Então, quando eu vim para Franca, eu sempre frequentei ali, então eu acho muito boa a localização. E o que você falou em relação ao zelo que a gente tem, de fato, assim, é uma preocupação nossa. A gente sabe que não é fácil para os moradores, para as pessoas que moram em torno de onde você está fazendo uma obra do tamanho de um empreendimento nosso, né? Nós estamos falando de uma obra de 20, 25, 24 andares. Então, ela leva em torno de 24 meses, né? São 36 meses entre o lançamento e a entrega, normalmente. Em torno de 24 a 26 meses o período de obra. E a gente sabe o impacto que a gente causa na vizinhança. A gente sabe que não é conveniente, assim, não é tranquilo. Principalmente se você tem filho, a gente sabe. E a gente a gente toma todas as medidas que são possíveis, né, para mitigar e minimizar esses impactos. Então, desde a forma que a gente vai executar a obra até o tipo de equipamento que é utilizado. Então, é tudo pensado. Então, exemplo, nós iniciamos a obra do RJ no final de outubro de 21, mais ou menos. Não tenho certeza da data, mas foi mais ou menos por aí. Nesse período, sim. E o que a gente fez? Anteriormente a isso, a gente visitou todos os moradores em volta, a gente entregou cartinha, a gente entregou brinde até para falar, ó, a gente tá vindo, a gente sabe do impacto, mas a gente vai trabalhar para minimizar. E assim, as coisas acontecem. Demonstram um respeito, né? Total, e essa é a nossa intenção. Claro que
De novo, reforço, a gente sabe que é um transtorno, Sim. mas a gente tem uma preocupação ímpar para mitigar e minimizar ao máximo. Então a gente se reúne com os clientes, a gente se reuniu algumas vezes, inclusive recentemente aí com os clientes, com os moradores, né, próximo ao RJ, para entender. A gente levou perito nas casas para a gente fazer análise do que, como a gente melhorar e minimizar esse impacto. Então é um trabalho que a gente se preocupa muito. Sim. E até porque, não só por isso, mas não dá para deixar de dizer que o nosso vizinho hoje na obra, amanhã ele pode ser nosso cliente. Então, E assim, o empreendimento da Build, ele funciona depois como uma referência, né? Olha, eu tô ali, moro ali próximo ao Cosmopolitan, ao Dublin, no futuro, né, ao RJ, né? Ele funciona depois como um ponto de referência, e né? não só isso, até em termos de valorização da região. Principalmente até em termos de valorização, porque um empreendimento desse porte, obviamente, ele atrai um público diferenciado, né? Ele atrai uma vizinhança movimenta a região. Diferenciada, ele movimenta, ele reaquece. Então, se você reparar a quantidade de canteiros de obra hoje, de incorporação, né, de verticalização que a gente está falando, nas regiões que a gente está atuando, a tendência é que isso aumente. Sim. E eu acho que Franca, falando já um pouco mais do mercado, vamos comparar Ribeirão, né, que é uma cidade grande, que é vizinha. Hoje as casas de rua, elas são desvalorizadas. Então, cada vez mais você vê as casas em bairros que antigamente eram os melhores bairros, estão virando casas comerciais, né? Ou até virando terreno para uma futura incorporação. E essas pessoas vêm cada vez mais migrando para condomínio fechado, seja de incorporação, né, o vertical, ou condomínio de casas. E eu acredito que Franca, essa tendência é natural também. Né? Porque à medida que a cidade cresce, e apesar de que Franca hoje, né, ela é tida como a sexta melhor cidade do país para se viver, a violência ela cresce. Isso é a dor do crescimento, né? Então você tem esse ônus. O condomínio ele traz essa segurança, né? Exatamente, o condomínio acaba trazendo essa segurança. E naturalmente eu acredito que as pessoas que hoje residem em bairros de rua, elas vão acabar migrando. A gente acompanha realmente esse movimento, né? Um movimento natural, principalmente da verticalização, que eu acompanho de uma forma mais próxima, né? A verticalização da cidade para essas regiões mais nobres, mais centrais e pegando ali o residencial Amazonas, essa região toda, né? Então, assim, você vê uma migração desse público que antes moravam em casas enormes ali no bairro São José, no próprio Residencial Paraíso, migrando para edifícios e para condomínio fechado. Com toda certeza. Então, buscando isso, essa questão, né, da segurança, lazer, às vezes enxugando a família, porque, por exemplo, os pais montam toda aquela estrutura, de repente os filhos saem de casa e você se vê no momento de morar num apartamento menor. Exatamente, isso acontece muito. Inclusive a Build hoje, a gente tem um trabalho de permuta, né, onde a gente tem condições de receber o imóvel do cliente como parte do pagamento para um empreendimento nosso. E quando a gente faz esse movimento, a gente percebe muito isso que você falou. Famílias que antes eram grandes, né, falando pai, mãe, 3, 4 filhos, os filhos cresceram, hoje trabalham, hoje tem as suas famílias e o pai e a mãe ficou sozinho. E muitas vezes ele vai e migra para um apartamento. E também a tendência, hoje as famílias são menores, né? Então, e a correria do dia a dia, as pessoas querem mais facilidade. Exatamente. Né? Quando a gente fala de casarões, tem uma casa com 6, 7 quartos, hoje isso se torna cada vez mais obsoleto, né? É uma dificuldade você cuidar de um imóvel desse tamanho. Então, claro que a gente tem imóvel para todos os gostos, né? Desde os 50 metros até os 300 metros. Mas a tendência com as famílias cada vez menores é que elas busquem a facilidade de uma incorporação. Porque se você viver num apartamento, você tem uma tranquilidade, uma segurança e uma certeza que você vai viajar, você vai encostar a porta do teu apartamento. Muitas vezes você não precisa nem trancar. Você vai, quando você voltar, vai estar exatamente onde você deixou. É isso mesmo. Entende? Então, portaria 24 horas. E você colocou a questão da facilidade. Hoje você pega um empreendimento, tem mini mercado, tem, dependendo do porte do empreendimento,
quadra, academia, Sim. salão de festas, espaço kids, tem toda uma parte assim de conveniência que ela é fantástica. Então, se você tem gente que acha que de repente um condomínio, né, é caro, né? Eu já consigo enxergar assim num outro ponto de vista, Sim. né? Se você mora numa casa, você é responsável por toda a sua fachada, né? Uhum. Quebrou um portão, você tem que chamar ali o técnico para fazer a manutenção do portão. Se você tiver piscina, o que você vai gastar de custo operacional para fazer a limpeza da piscina, nossa, é um absurdo, né? Segurança, monitoramento, não é presencial, é caro. Então, eu acho que hoje um condomínio ele se torna até barato, né? Por tudo que ele Pela oferece. quantidade de benefícios, Não né? é? Sim. E, por Sem exemplo, dúvida. um casal que de repente os filhos saíram de casa, se uma hora eles tiverem netos, vai ter toda aquela infraestrutura para estar curtindo ali os netos, É né? isso, é Então, o isso. lazer, né? Hoje, o valor do condomínio gira em torno de 5,50 a R$ 6 um metro quadrado do Sim, apartamento. Então, um apartamento de 100 metros vai custar 500 e aí tantos quinhentos e reais. cinquenta Aham. R$ 600. Mas é o que você falou. Nos nossos condomínios, a gente entrega lazer desde a criança pequenininha, lá Uhum. com Play Kids, Sim. Playground, Com piscina até com infantil. piscina infantil, até o senhor de idade, que tem lá o spa para ele relaxar, tem lá uma hidro, tem a área de churrasco, por exemplo. Sim. Pro jovem, a gente entrega normalmente o Tem bike pub, sharing, tem bike né? share, tem beauty care, que é o espaço para as mulheres. Uhum. Então, para levar o cabeleireiro dela lá, a manicure dela lá. Então, a gente Fantástico. entrega um conforto assim, cara, que de fato ele é pensado em todos os detalhes. Então, Exato. pro adolescente, a gente tem lá o Movie Game, que é um espaço onde ele Nossa, tem. as salas de jogos são Não, é fantásticas. fantástico, É é muito bom. fantástico. É. Então, ele tem um cinema dentro da casa dele, né? Pub, Lá né? no É tipo pub, um pub, né? no pub. Então, é uma infinidade de itens que a gente vem. É claro que a gente vem aprimorando, porque Sim, a nossa preocupação é sempre, como eu falei lá atrás, sempre ouvir o cliente e trazer sim. o que é benefício para ele, não o que a gente Sim, sim, imagina, sim. né? E a gente vem sempre melhorando. Então tem espaços que a gente entregava lá atrás que hoje a gente enxerga que não é tão É uma necessário, é um pouco mais evolução obsoleto. natural, né? Exatamente. Então nós estamos sempre de ouvido atento ali para entender o que de fato é melhor para o nosso cliente. Certo. Saindo ali do Cosmopolitan, que foi um sucesso de vendas ali em um mês e meio. Sim. Vocês foram pro Dublin, que já é um Dublin. ticket maior, né? Mas que foi um sucesso similar ao Sim. Cosmopolitan. Eu acho que foi 6 meses de venda, não? Para É, fazer todo o processo de venda. Na verdade, a gente no lançamento nós vendemos a gente executou quase 50% das vendas já no lançamento. E nos primeiros 12 meses a gente já tinha praticamente liquidado tudo. O que a gente tinha era unidades que às vezes o cliente compra aí no meio do caminho, né? Ou ele muda a renda, ou ele tem alguma Sim. dificuldade, acaba voltando essa unidade. E o que voltava, a gente vendia rapidamente. Então, aí no final, né, na entrega, a gente voltou algumas unidades, a gente comercializou muito rápido. Hoje, assim, é uma procura. Eu moro no Dublin, eu tenho um Dublin. Eu tenho uma amiga lá que ela é minha cliente, né? Ela Uhum, começou como cliente e hoje a gente toma café, cappuccino juntos lá, legal. né? É, ela foi, acho que, a primeira compradora do Do Dublin. Dublin. Ela é cliente build, Uhum, então ela e a filha dela iniciaram ali no The One, né? certo. Cada uma em uma unidade. Uhum, Ela fez essa migração para o Dublin, a filha continua no The One. deu A uma. gente já fez, inclusive, a apresentação do Baia para a filha dela. Que legal. Mas são clientes build. Eles têm esse carinho pela empresa e a gente vê, eu vejo de perto, né, que o pós-venda, né, ele é bem acertado ali, né? Claro que, assim, eu falo muito, a gente não é uma empresa perfeita, Sim. mas a gente é muito focado nas pessoas, nos E na nossos clientes, na resolução dos satisfação. problemas também, né? É onde eu ia chegar, cara. Porque assim, ó, problema a gente tem. Eu não vou chegar aqui e falar, ser leviano de falar, ó, nossa empresa não dá problema, é perfeito. Não. Mas a questão não é o problema. A questão é como ele é tratado. Uhum. E nós temos essa preocupação sempre, assim. Então, por isso que eu enxergo, os nossos clientes, eles são fiéis. São E mesmo. são vários clientes nossos que Sim. ele tem um Dublin, ele tem um Cosmopolitan, ele tem um The One, ou ele tá, por exemplo, com o lançamento do Dubai agora, alguns clientes estão migrando, que a gente está recebendo permuta de empreendimentos, são nossos, Sim. porque o cara já tá um outro subindo, nível, né? a família cresceu, ele quer ir para um empreendimento um pouco maior. Então, o nível de satisfação que a gente consegue entregar para o nosso cliente, ele é muito bom. E assim, para mim não só pela qualidade de entrega, mas talvez muito mais pelo pós-venda, pela forma que a gente trata. E a gente tem esse zelo, sim, essa Uhum. preocupação
em sempre atender a expectativa. Certo. Não dá para ser absoluto, Aham. obviamente, Sim. mas a gente se esforça muito para isso. Mas o caminho é esse, né? Vocês escutam, né? E estão sempre num processo de evolução. Exatamente. E a gente vê nos detalhes que toda a missão está sendo muito bem cumprida, né? Então ali no Dublin, você pega o Dublin, ele já saindo do Cosmopolitan, né? Que a gente tinha 3 dormitórios ali, né? Era, se não me engano, uma suíte. No Dublin você já tem uma evolução ali, né? Você já tem apartamentos ali com 3 suítes, correto? Sim, 127 metros quadrados. 127 metros quadrados. Eu sou suspeito, porque é uma planta que eu gosto muito, Sim. assim, eu sempre falo, para mim é uma das melhores plantas que a gente tem na build, como um todo. No Baia vocês fizeram uma planta similar a essa, né? A gente tem uma planta que é bem parecida também, e a do Dublin, sim, ela é bem quadrada, então você tem um espaço muito amplo e fica muito bem integrado a sala com a sacada. E é um conceito que a gente tem trago para todos os nossos empreendimentos. Sim. Então, por exemplo, o próprio RJ, o lançamento agora que é o Dublin. Então essa integração ela é muito clara, muito simples para o nosso cliente. Então ele consegue criar o ambiente que ele quiser dentro do apartamento dele, porque está tudo muito próximo, muito simples. E hoje usa-se muito mais um conceito aberto, né? Claro que isso vai de acordo com a necessidade de cada um, mas então a gente preza muito por essa tendência. Então a gente tenta levar hoje como planta principal já o conceito aberto, aí o cliente pode optar por ele quer a cozinha fechada, tudo bem, a gente vai fazer. Então, a gente está sempre de olho na tendência e o que o mercado está apontando para atender essa necessidade. Sim, esses ajustes, né? Esses pacotes que a Build, inclusive, oferece, né? Para o apartamento, né? Ser entregue ele com a cara do cliente, é lógico, né? Se ele comprar ali, né? No momento adequado. Então, principalmente no lançamento, né? Igual a gente está agora com o Baia, né? Ali você pode transformar praticamente do jeito que você quiser a sua unidade, né? E ali tem unidades ali de 105 no Baia, né? Até 127, mas você pode até pegar uma cobertura, né? Um garden lá com 200 e tantos metros, não é? Isso? Hoje a gente tem muito pouca limitação com relação ao que o cliente pode fazer. Claro que existe um timing para isso. Claro. Né? Então a gente tem o BD hoje, que é o Build Design, que é o nosso serviço de customização. Então ali o cliente pode contratar desde um porcelanato diferente, a uma bancada, um granito, enfim. Praticamente 80% dos itens que ele queira ali para dentro do apartamento dele a gente tem como opção. E o que a gente não tem no Build Design, a gente tem hoje um departamento chamado Aconchega dentro da empresa. Sim. Que ali a gente oferece a venda de outros produtos que vai desde dos móveis planejados ao chuveiro, a qualquer detalhe que ele queira, a gente consegue oferecer hoje. É conveniente, isso é Total, muito bom, porque né? ali a gente consegue atender 100% das necessidades do nosso cliente. Sim. Então essa é a nossa briga. A gente está sempre brigando com o fornecedor em relação a preço, porque a gente quer ter competitividade para que o cliente ali ele faça e ali ele fique, entendeu? Como se você instalasse um acessório veicular na fábrica, né? Exatamente. Então exatamente. Interessante, Essa muito bom. Preocupação. Ali na região do Dublin, logo atrás você tem o Soul, tem o Visage. O Visage está pronto, né? O Visage está pronto, o Visage, a gente entregou ele em outubro de 2021. Sim. Né? Que também foi um sucesso de vendas. Hoje o Visage a gente tem 6 unidades disponíveis para venda. Quem tiver interesse, inclusive, viu? O Visage, muito bem localizado, praticamente de frente para Toulouse-Lautrec, né? Ao lado da Toulouse tem o Soul, que é um pouco menor, né? O Visage está na faixa de 84 metros, né? Com opção de 2 quartos, né? Tem opção de 2 e 3 dormitórios, sim, né? Com sala estendida ou não. Exatamente. Ele tem uma vista muito bonita ali, linda, né? Ali é fantástico. Então você está numa parte alta da cidade, nós estamos falando do núcleo alfa. E é como você citou, ao lado da Toulouse, então a pessoa tem filho pequeno, atravessar a rua. Lazer completo. Lazer completo, sim. Tudo que a gente citou há pouco aí de lazer, o Visage ele é muito completo mesmo. Sim. E é um empreendimento que foi também um sucesso de vendas. As unidades que a gente tem hoje para venda são unidades remanescentes de clientes que, por algum motivo, né, não concluíram o financiamento. Sim. Então, assim, é muito bem visto. A entrega do Visage, acho que foi uma das melhores que a gente conseguiu fazer. Que legal. Foi muito bem vista, a gente teve um índice muito pequeno de apontamentos ali, de assistência técnica. Então está sendo muito bacana esse projeto, cara. Ótimo, excelente. O Soul, ele tá com previsão para ser entregue quando? O Soul, ele é
Daqui 2 anos, mais ou menos? Não. É 1 ano e meio que a gente Um ano e entrega o meio? Soul. Putz, me fugiu a data agora. O Soul nós lançamos ele em março de 2020. Perdão, outubro de 2020 nós lançamos o Soul. E nós vamos entregar ele em dezembro de 23. É para um cliente exigente, né? São unidades Sim. menores, mas é para um cliente exigente, de repente um profissional, um liberal, empresário, estudante. Né? Tem uma Então, unidade ali com a 66. gente está numa região ali, tanto o Visage quanto o Soul, numa região que é muito voltada para estudantes, né? Uhum. Pela proximidade que tem com a Unifran. Então, se você pegar ali, tem muitos empreendimentos próximos. Eu particularmente passo ali todo dia de manhã, porque eu deixo minha filha estudando na Toulouse, e eu sempre vejo muitos estudantes, né? Ali é bom na para região. investimento, então, né? Total, O total. empresário que quiser ter uma unidade ali, porque ali a gente tem faculdade de medicina, Sim, né? Então, eu acho que é excelente E o investimento, retorno do né? investimento ele é muito alto ali, Sim. né? Então, como eu falei, a gente estava falando do preço de aluguel Sim. há pouco, né? E Franca, o valor do metro quadrado para locação ele é alto, e os nossos empreendimentos, modéstia à parte, são mais ainda por tudo que ele oferece. Então ele tem um condomínio justo e tem um conforto muito bom. Então a gente consegue agregar um valor maior na hora de locar. Como é que você esse enxerga o atual cenário econômico com relação aos investimentos? Porque a gente vê aí, tá tudo muito criptomoedas, Sim, bolsa sim. e tudo mais. E o imóvel do seu avô tá lá, né? Rendendo, isso. né? Cara, assim, quando a gente fala de investimento, o brasileiro ele nunca teve tanta informação, né? Sim. E nunca teve tantas possibilidades de onde investir seu dinheiro. Antigamente, os nossos avós botavam o dinheiro na poupança lá, volta e meia vinha o governo e tirava um pouquinho, mas é um dinheiro que não rendia. E hoje, como existem várias oportunidades, eu sempre vou suspeito para falar, Sim. vou ser suspeito para falar, mas o mercado imobiliário, além de ser o meio mais seguro de você investir seu dinheiro, Com eu certeza. nunca ouvi falar de ninguém na história da minha vida, ou do mundo, que perdeu, do mundo não, mas do nosso país, Sim. que perdeu dinheiro com imóvel. Uhum. Ele sempre valorizou, nunca Sim. houve uma desvalorização. E a gente está num país bom, né? Num país bacana, né? Mas muito. Que não tem muito. terremoto, não tem guerra, não tem um monte de coisa, né? E é sólido, né? É. Então é o que você falou. Justamente por todos esses fatores que você apontou, é um investimento sólido, você não tem risco. Uhum. A rentabilidade dele eu acabei de citar o exemplo do próprio Cosmopolitan, né? Que a partir nós tivemos uma valorização de 45% no empreendimento. Sim. Do momento da compra até a entrega. Tem noção do que é isso? É muito, né? Nós estamos falando de 3 anos. Sim. Eu não vejo hoje Não, se pegar uma carteira Sim. de investimento que vai te entregar um retorno desse. Só se for de risco, né? Só se for negócio de risco, né? De altíssimo alto. E risco, você né? tem que ser alguém que entenda Exato. daquilo. Porque assim, para você investir no imóvel, você não precisa ter grandes entendimentos daquele setor. Porque a informação não é que não tem. A informação do mercado imobiliário ela é de muito fácil acesso. E como ele é um investimento local, você mora na cidade, você conhece, você sabe o local, a região, o que tem em torno. Sim. Então é fácil de você entender o risco desse negócio. Sim. Além dele ser muito baixo. Sim. Então, assim, eu enxergo o investimento no mercado imobiliário sendo o melhor disparado. E tá num período bom para negociação, não tá não? Total. Eu acho assim que o cliente que procura agora imóvel para comprar, na minha opinião, é o momento certo. Porque o ano passado todo mundo falava, poxa, mas a Selic está 2%, agora está 13,25%. Mas assim, ó, se você colocar na balança, quando estava lá 2 pontos, né? O imóvel hoje estava 200 mil, amanhã 300, depois 400, estava com uma super valorização, estava um repasse absurdo, né? Durante esse período, e agora está com uma briga bacana, né? E na hora que a Selic voltar a cair, que na minha opinião não vai demorar muito, esse imóvel que você comprou agora, a tendência é de valorização. Você tem um mercado que desacelerou. Então você comprou agora, no mercado que desacelerou. Alguns construtores menores pararam de construir. Sim. Na hora que a taxa cair, o que vai acontecer? Vai ter uma demanda grande, pouca oferta, você vai ter o produto na mão com uma valorização que pode ser interessante, pode ser grande, né? Em curto prazo. Concorda? Eu acho que você matou a pau, assim. E eu tô há 12 anos no mercado, né? Como eu falei, iniciei em 2010, lá, final de 2009. E eu vi, a cada 3 anos, uma chamada crise para o setor, né? Onde a gente tinha... E com a crise, vem infinitas oportunidades.
E sempre esse mercado, ele se solidificou, ele se manteve estável. E no momento que houve a gente tem um período de recessão, tá falando de taxa de juros, né, que é o que aconteceu agora, Selic é 13,25. Então, o mercado ele se mantém. E aí, as pessoas, quem continua investindo, logo no ciclo, nós estamos falando de um ano de eleição, em um ano de eleição. De eleição, exatamente. Então, você pode ter certeza, passou a eleição, nós não sabemos o que vai acontecer ainda, mas o mercado ele vai de novo. Tem uma tendência grande. Quando eu falo o mercado ele está muito bom. E quando eu falo mercado, ele de novo vai dar um bom, eu estou falando em termos de valorização. Com certeza. Porque, de novo, a taxa de juros ela vai se readequar. Né? E hoje, aí mais um comportamento do mercado. As empresas que trabalham com consórcio, por exemplo, né? As grandes, as médias, as pequenas, então hoje tá pujante, assim, eles estão bombando de vender, porque a taxa de juros subiu, as pessoas procuram o quê? Uma alternativa para o financiamento. E ela vai precisar depois comprar o imóvel quando sair esse consórcio. Então, existe uma tendência, e hoje a taxa de administração pelo mercado de consórcio ele está muito mais competitivo, tem muito mais empresas atuando, não só por isso, por outros fatores também, a taxa de administração ela está menor. Então, antigamente, você fazia uma carta de crédito de um imóvel, você tinha uma taxa de 22%. Hoje você tem taxa de 14%, 13%, 12%. Nossa, entendeu? uma diferença grande, né? É um mar de oportunidades. Então, eu não enxergo dificuldades, pelo contrário, você tem um monte de coisa boa. Então, o momento sim, cara. Resumindo, o momento sim, ele é muito propício, porque o investimento que você vai fazer hoje, ele com certeza, ele vai valorizar muito. E quem não tá pensando diferente vai perder a oportunidade. No ano que vem, nós vamos gravar outro podcast e eu vou falar, eu avisei. A gente já fez a previsão correta, exatamente, né? Porque, por exemplo, eu vejo que teve um reajuste muito alto no setor automotivo, por exemplo. Questão de aço, chip e tudo, né? Mais. Muito por conta, né, desses 2 anos de pandemia. Porém, vai chegar num ponto que tudo isso vai ser restabelecido, né? Então vai ter um congelamento de valores ali, né? Na verdade, eu nem acredito que só o congelamento. Falando de mercado de veículo, assim... De redução, possivelmente. Redução de preço. Iria utilizar isso, só que eu fico com receio, né, de estar com a previsão equivocada. Mas o que eu enxergo é exatamente isso. Uma redução de custo, de valor. Tem gente que está achando que vai ganhar dinheiro com carro, eu acho muito pelo contrário. E talvez o imóvel, no curto prazo. No curto prazo. E o imóvel... Não, a tendência... É que assim, eu não sou economista, né? Mas se você analisar o histórico dentro do nosso país, e acho que no mercado como um todo, eu nunca ouvi falar, salvo exceção desse período dos últimos 10 meses, eu nunca ouvi falar de alguém que comprou um carro e ele valorizou. Aconteceu agora, né, por uma dificuldade do mercado, por falta de matéria-prima e por custo, que isso a tendência é normalizar. Isso e aí, não é natural. Não, de forma nenhuma. E isso na verdade já existe uma tendência. Os preços já estão começando. Antes você estava pagando aí 10, 15% acima da FIP no veículo. Hoje já está da FIP para baixo. Entende? Então, eu acredito muito que esse mercado ele vai estabilizar. Eu acho que o curto prazo, né, houveram pessoas que ganharam dinheiro, mas eu não acho que vai perpetuar. Né? Exatamente. Bom, voltando lá, saindo do Soul, a gente e do Visage, né, e indo lá para o Residencial Amazonas, só para finalizar, o Soul tem unidade de 66 e 74 metros quadrados, apartamentos bem interessantes, plantas bem interessantes, plantas, né, para o investidor, para o consumidor final, para o estudante, para o empresário, jovem casal, bem legal. Indo ali para o Residencial Amazonas, a gente já pega os Sirius, né? A gente teve o Vert, que foi recém-entregue agora, né? O Vert ainda não foi entregue, vai ser entregue. Ele já foi finalizar, mas vai ser entregue agora. O Vert, na verdade, a previsão... Aliás, a data prevista em contrato, ela é novembro desse ano. Porém, a gente adiantou a obra. Então, a gente conseguiu ser bem ágil aí no termos de período de obra. Já está praticamente pronto. Na verdade, ele já está pronto desde o final do mês passado. E aí a gente está aproveitando esse período. Né? A gente não quis antecipar tanto, até pensando no nosso cliente, porque às vezes o cara não está pronto já para fazer o financiamento e tudo mais. E aí nós estamos aproveitando esse período para
dar aquele trato final, Legal. né? Aquele zelo, aquele cuidado, aquela Sim. limpeza e tudo mais. Então a gente entrega ele agora. Perfeito. O Vert tem alguma unidade disponível ainda? O Vert a gente tem 7 unidades disponíveis. 7 unidades? 7 unidades disponíveis. Ali é muito legal, né? Ali é muito bacana. É um terreno grande, a gente fala muito, a gente vai lá e fala, nossa, daria pra ter colocado 2 torres aqui. Sim, Mas assim, é um terreno grande, bem espaçado, o lazer dele é muito completo, muito mesmo. sim. É uma planta muito bem integrada. São 110 metros quadrados São com 2 ou 3 110 suítes. Exatamente, são 110 metros, lá tem, salvo engano, 92 unidades. Certo. No empreendimento como um todo. Ele tem uma janela pocket, uma janela panorâmica muito bacana, então você tem uma Sim. vista linda. E ali você tem a opção tanto de você ter uma vista para Pra a cidade quanto para a área verde. E ali você tem um pôr do sol, cara. Pôr do sol Fantástico. dali é fantástico. Você Fantástico, pega fantástico. virado ali, voltado, né, pra reserva, pra Cândido Portinari, né? Exatamente. O pessoal vai ali pro poliesportivo, inclusive, pra ver, Pra ver apreciar esse pôr do sol, né? E Franca é tida, né, como um dos Nossa, das cidades que tem o melhor pôr do sol. E ali do estado. realmente é lindo, É muito né? bonito, Vermelhado, né? é Aquele muito pôr do bonito sol mesmo. A fantástico. gente é Então, privilegiado, cara. sim, do lado do Vert, vocês estão com o lançamento, né? O do Baia, que ele já Isso. tem plantas ali com 105 metros quadrados, depois sobe para uma planta que é próxima dessa que você mora, né? Lá Isso. no Dublin, né? Me fala um pouquinho do Baia. O Baia, assim, é um projeto. O primeiro projeto que eu peguei desde o início, quando eu vim pra tocar a Regional de Franca. E aí, assim, a gente sempre buscando a melhor oportunidade de planta, quebrando a cabeça para conseguir utilizar o terreno de forma que a gente conseguisse entregar o melhor custo-benefício para o nosso cliente. Legal. E a gente conseguiu. Então lá a gente tem algumas opções de planta, né, que vai desde dos 105 metros até a Penthouse, né, que ela tem 249 metros, mais ou menos. Então é um projeto bem completo. Lazer, o que vocês entregam lá? É mais fácil me perguntar o que a gente não entrega. Tudo, né? Ali Porque tem bike sharing, salão de festas. Tem tudo, bike share, salão de festas, Gostei área de churrasco, pub, movie game, play kids, playground, obviamente a área das piscinas. Mini mercado. Mini mercado. Coworking. Coworking também. Todos. Assim, esses itens que a gente está falando são itens básicos assim que a gente entrega. Então a gente tenta levar, por menor que seja o terreno, porque às vezes a gente tem algumas limitações. Por exemplo, quadra poliesportiva não é em todos os empreendimentos que a gente consegue por limitação de espaço mesmo. Mas a gente conseguiu levar muitas outras opções aí pro Baia. Então, de novo, é um empreendimento muito Como é completo. que foi a inspiração pro Baia ali? Porque eu achei que vocês saíram fora de um movimento, né? E foram para um outro caminho. O que eu quero dizer com isso? Eu achei lindo ali, clean, assim, vamos colocar... É mais claro, né? Como é que foi a inspiração ali para as linhas ali, para a arquitetura do Baia? Na verdade, até o próprio nome, né? O Baia, ele deriva... o nome é derivado de uma planta da Amazônia. Sim. E essa ideia de clean é o que você falou, é o novo. A gente tá deixando um pouco aqueles empreendimentos que são cheios de, entre aspas, de frufru, e sendo mais objetivo, mais prático. Porque, no fim, o cliente ele acaba pagando por muitas coisas que... De repente ele não vai utilizar. Não agregam tanto valor para ele, Sim. entende? E a gente trouxe esse conceito no Baia um pouco mais... com linhas mais retas, mais... Não simples, ele não é simples, pelo contrário, é um empreendimento muito ele bem... é muito sofisticado. Muito sofisticado. Mas a gente quis trazer algo que conversasse mais e falasse mais a língua do cliente de hoje, sabe? Certo. Então não dá pra falar que ele é um empreendimento clássico, não Certo. é, longe disso. Que é muito a linha da Build e com esse produto não é diferente. Bem como o RJ. O RJ também foi um projeto que ele traz uma arquitetura assim, fantástica, diferenciada, né? Ele tem aquela piscina com vista panorâmica, piscina no... RJ High Living, com lazer na cobertura, né? São 22 pavimentos no RJ, não são? 22. 145 metros quadrados, 3 suítes. Tem opção de acho que 2 penthouse plantas, né? Com 4 suítes, correto? Sim. Na verdade, a gente sempre entrega várias opções de planta, né? Ali a metragem é a mesma, todas elas são... Lá são 4 pp que a gente fala, são 4 apartamentos por andar. E ali dentro de cada planta você tem a opção de fazer modificações que sejam do seu agrado. E a gente tem são 2 penthouse,
que tem um espaço muito bem distribuído, tanto interno quanto externo, né? Então, é um projeto super completo. A gente saiu do Dubai e veio para o RJ como exemplo. Não, mas é que você citou mas, o RJ, eu falei, é legal, porque o RJ, ele está localizado próximo, um pouco para baixo, né, da Paulo VI, né? Sim. Vamos colocar assim, entre o McDonald's e a Paulo VI está no meio, numa região muito bacana. Muito então bom. você pegar ali o lazer, né, a vista maravilhosa, né? Quem for curtir essa piscina com borda infinita vai ter uma vista fantástica do 22º andar, né? É um lugar alto, é um lugar arejado, você tem como você falou, você tem uma vista muito bacana ali da região, e a região é muito boa, muito rica. Né? É uma tá planta próxima a tudo. Sim, é uma planta muito bem acertada para a família, né? Porque são 3 suítes, né? Então, um casal que tem 2 filhos, fantástico. Na verdade, é o casal de hoje. Sim. Né? Então, assim, ela te entrega o conforto necessário para você que tem uma família com 2 até 3 filhos. Sim. E ali você tem, como eu estava falando sobre as plantas e a integração que elas têm. Então, você consegue ter um ambiente único, que te dá um conforto. Você vai ter uma visão, uma vista da cidade lindíssima, espetacular. Então, o RJ, para mim, eu particularmente, é o empreendimento que eu mais gosto. Eu amo todos, Sim. mas o RJ, para mim, é diferenciado. Assim, até o nome do empreendimento foi algo pra gente diferenciado. Eu sou suspeito para falar, né? Eu sou carioca, Sim. Não sei se eu te falei. E quando eu vi a primeira vez o nome do empreendimento, já me chamou a atenção por aí, né? Legal. E é lindíssimo mesmo. É muito legal. E assim, o conceito, o nome RJ, a primeira derivação dele não vem do Rio de Janeiro. Ah, não? Ele fica localizado na Rua da Justiça. O endereço dele é esse, sério? na Rua da Justiça. Sim. E a gente ficava pensando, cara, e a gente tem agência de marketing que trabalham trabalham pra gente. Não, ele é associado hoje, até que se você vê o próprio layout, a própria comunicação do empreendimento, Sim. ela traz as curvas, né, do Rio de Janeiro, da praia. Mas inicialmente era Rua da Justiça. Que legal. E aí a gente contratou a agência e vieram vários nomes, várias opções de nomes. E nós não estamos felizes, não é isso que a gente quer, não é isso que a gente quer. Cara, duplicidade. No começo da ideia foi, cara, vamos pôr o nome RJ. Sim. E aí chegou, depois de muito estudo, voltamos pro RJ. E aí veio aquele conceito, a gente conseguiu unir, né, o conceito a gente queria trabalhar com siglas, né, que é uma tendência até. E aí unimos o CEP dele, né, o endereço, sim. que é a Rua da Justiça, com o conceito de Rio de Janeiro mesmo, de forma leve. Sim. Então, assim, você olha, ele traz a sigla RJ, mas ele não traz aquela marca tão forte do Rio de Janeiro. Eu acho que está muito mais implícito, sabe? Sim. Que foi a forma que a gente buscou para unir o conceito que a gente acreditava. Chama atenção pelos dois lados. Exatamente. Legal, muito então, bom. É um projeto bem completo, cara. Saindo do RJ, voltando lá para o Residencial Amazonas, Sim. a gente falou do Baia, faltou o Sirius, né? Que os Sirius são 245 metros quadrados, com 30 metros de sacada, 4 suítes. É um baita apartamento, né? É um dos maiores projetos, acho que de Franca, né? Sim. E o que você me fala a respeito do Sirius? O Sirius é um sucesso de vendas. Assim. Sim. A gente, confesso que quando a gente foi lançar o empreendimento, existia um fio na barriga por ser algo novo para Franca, né? Sim. Pelo conceito que ele tem um conceito aberto, uma sacada, como você falou, gigantesca, um projeto grande. Elevador privativo, né? Privativo, ele sai na sala, né? do morador. Então ele tem todo esse conforto, esse requinte, essa exclusividade, né? Que a gente conseguiu trazer. E também é um empreendimento muito completo, muito assim, a localização dele é fantástica. Você tem uma vista praticamente panorâmica ali para Franca toda. Sim. Então, a gente que tá ali, a gente tem oportunidade, né? Ele não tá pronto ainda, mas eu já tive lá no último andar. Nossa, cara, deve ser sensacional. Lindíssimo, sensacional. Né? Eu só estive no 2º pavimento até Vamos agora, até o lá, momento. Vamos lá, eu te levar lá. Que legal. É diferenciado, cara. E pega, assim, o empreendimento também, né? Completo. Além dos 245 metros quadrados, é um empreendimento completo, né? Muito completo. E tem quadra de squash ali, né? Tem piscina, tem um espaço, é uma piscina privativa, inclusive, para você receber os convidados e fazer o seu tanto no Sirius nós temos, no Vert e também no Baia. Sim. O Vert a gente entrega agora, é o primeiro que a gente entrega com esse conceito. Então, é uma área onde o morador ele tem a churrasqueira, né? Ele tem o espaço de um bar ali. E uma piscina privativa. Então ele pode fazer a festa dele com os convidados dele. Sim, uma pequena confraternização. Ali, né?
Pequeno entre aspas, Entre viu? aspas, É um né? espaço que comporta aí 40 pessoas. Tranquilo, É. né? Então, Para os dias de hoje é enorme, né? é Porque muito, hoje as é reuniões muito. estão São com 10, 15 cada vez pessoas, né? menores, Então, assim, é um espaço que comporta de forma confortável Sim, e com muito requinte, assim. Então, você vai trazer todos os seus amigos ali, sim. vai ter um ambiente exclusivo, e você não vai se limitar a só um balcão com uma churrasqueira. Não, você tem toda uma área, você tem o lazer da piscina. Uma outra coisa que é muito bacana, os nossos ambientes eles são todos muito integrados. Uhum. Então, você não tem aquela questão de, eu vou usar a piscina aqui, mas a quadra, a churrasqueira tá lá do outro lado. Não. Então a gente traz essa proximidade pensando na O vivência, acesso é muito bom. no acesso, no dia a dia do nosso cliente. Porque você tem que ter essa praticidade, né? Sim. Uma coisa que eu achei bem interessante ali na planta do Sirius é a questão que quando você faz o acesso, né, aos dormitórios, né, que você tem as 4 suítes, você tem um hall ali entre os dormitórios, Sim. que dá para ser montado uma segunda sala. Isso. Porque para a família grande, que de repente vou receber meus convidados hoje, meus filhos dormem cedo, vão assistir televisão de repente, né? Precisa de um local bacana ali para você, para as crianças, né, se reunirem e tudo mais. Para essa família, ali é perfeito, né? Porque você pode montar ali, colocar um sofá, uma TV e montar uma segunda sala, Sim, né? sim. É justamente pensando nesse conceito, né? Então é uma sala privativa, claro que naquele ambiente, se a pessoa quiser fazer um escritório, vai dar preferência dela. Mas a gente trouxe esse conceito justamente porque muitas vezes você vai reunir, você vai chamar teus amigos, nós estamos falando de um apartamento grande, 250 metros, 245 metros. Então tem aquela integração da sala, sacada, às vezes tá um barulho. E aí você quer, teu filho quer jogar um videogame na sala privativa. Tem Você aquele quer ver um espaço. filme. Então, dentro do seu apartamento, você consegue atender a necessidade de toda a família. Entende? Então, Sim. é justamente nesse conceito que a gente conseguiu idealizar essa planta tão inteligente e pensando no espaço Muito. para cada necessidade do nosso cliente. Eu, quando entrei lá, eu falei, nossa, se eu fosse criança e na minha época eu tivesse um espaço desse, eu tava Tava feliz, feito, né? Muito bom. Esquecemos alguma coisa? Faltou algum? Eu queria comentar, faltou. Questão dos selos, né? Que a Build tem. Sim. Tem o selo 9001. Quer ver? Até separei aqui, porque na realidade era muita coisa, era uma ficha extensa, né? Eu separei 3, assim, que eu acho que são interessantes aqui, né? Você saiu na Pequenas e Médias Empresas, da revista Exame, que vocês foram indicados como a empresa do ramo da construção civil que mais cresceu no interior de São Paulo, que você falou lá no começo, né? Sim. Que você pegou esse movimento, né? Você pegou a Build, tinha 5 anos e teve esse... Participei aí diretamente, né? Movimento ascendente. Pela Exame também, pelo Guia Exame, vocês foram considerados a melhor empresa no atendimento ao cliente do Brasil no setor imobiliário. No setor da construção civil e imobiliário. Sim, não é pouca coisa não, hein? Não é. Desculpa. Pode falar. Não, são selos que a gente se orgulha muito, apesar de... Eu tava falando Vocês pra não você estão mais no ranqueando, off, né? né? Hoje a gente não é tão focado em ranking, né? É uma questão cultural mesmo, a gente tá muito focado... Porque quando você tá num ranking, você sempre tá olhando pro outro, né? E o conceito da empresa, obviamente a gente olha o mercado, a gente vê tendência, mas olhar direto pro consumidor, né? Se superar para que a gente consiga atender melhor o nosso cliente, né? Então é muita visão que a gente tem. E sim, né, a gente tem vários selos que reforçam a qualidade da empresa. Então você falou do ISO 9001, que é um selo de qualidade. A forma que a gente foi ranqueada e inclusive a gente foi homenageado, né, em mais de uma vez, mais de uma oportunidade, como sendo a melhor empresa do setor imobiliário em termos de atendimento ao cliente. E uma das melhores, eu não coloquei aqui, mas eu li que foi eleita também uma das melhores empresas para se trabalhar, correto? Isso. Em 2017 foi a última vez que a gente, de novo, por conta Vai chover dessa questão de currículo ranquear, agora lá na Build. a gente passou por uma análise, né, de uma empresa que me fugiu o nome agora, que ela é internacional, né? Ela que traz selo, inclusive empresas como Magazine Luiza foram ranqueadas por ela, e a gente conseguiu o selo aí no interior de São Paulo como uma das melhores empresas para se trabalhar. Parabéns, muito bom. Trabalho Sou excelente suspeito de a falar, vocês. mas Sim.
A nossa empresa ela é muito focada em pessoas. Sim. Assim, claro, a gente é empreendedor, a gente tem visão estratégica, a gente olha o mercado lá na frente. Obviamente a gente visa lucro, mas o que nos move, o que faz a gente ter o resultado que a gente tem, fazer com que a Build seja o que ela é hoje, são as pessoas. Aquele então, conceito mastermind, né? De você unir as mentes brilhantes ali num propósito maior, né? A gente é muito voltada para o protagonismo, assim, tipo, a gente foca muito nisso, e tanto que é algo que está sempre sendo discutido e pauta de reuniões, né? Quando a gente fala de pessoas, cara, onde está seu protagonismo, né? Onde é você por si só, sabe? A gente não tem muita margem ali para não assumir responsabilidades, é isso que a gente faz. Com a gente, com os nossos colaboradores. Então, é isso que move a empresa. Se fosse para resumir em algo, eu resumo a nossa empresa sendo uma empresa de pessoas, cara. Perfeito, fantástico. Antes da gente finalizar, um recadinho rápido. O Luiz Borges, lá ele é conhecido como Bill Borges, né? Vocês estão com um podcast de assuntos variados aí, né? O Johnny Cast. Quem quiser, segue lá o Johnny Cast, bem bacana. Vocês tiveram participação já do Lu, né? Da Sapataria da Pizza. Teve do Vioto lá, músico do The Wanted. Teve uma galera aí, né? O nosso foco ele é em Franca e região, né? Ribeirão. Então a gente tem trazido várias personas aí para falar um pouquinho, né? Da história. Assim, a gente criou esse podcast, né? Ele é um conteúdo leve, conteúdo diverso, não é focado em nenhum nicho. Mas a gente queria trazer algo leve, né? Bom, para que as pessoas conhecessem as pessoas de verdade, né? Sim. E tivesse a oportunidade de entender e tal. Né? Então tá sendo bem legal, tá sendo uma experiência bem bacana. Você juntou uma equipe lá, né? Da Build para fazer, né? Que assim, a gente tava falando de pessoas, né, Ivan? E assim, ali eu tenho meus companheiros de trabalho e eu também tenho meus amigos. Né? Então dali, cara, a gente se reúne em casa. A gente tem um podcast, então a gente vai jogar bola junto. Muito bom. A gente tá sempre junto, cara. Então, muito bom. Bem legal. Bem bacana. Então, além de seguir aqui, né, o Ivan Cast. Obrigado, né, aí pela dica do pessoal. É muito bom. Mais uma vez, Luiz Borges, muito obrigado pela participação aqui. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre os empreendimentos da Build, pode falar comigo. É isso aí. Assina embaixo, aliás. Pode falar comigo. Obrigado, viu? Que é o mesmo que procurar a Build, viu? Equipe fantástica que você tem lá, tá? Que faz esse atendimento ao cliente, né? Sim. O pós-venda. E é um prazer, né, estar com vocês nessa empreitada, fazendo parte desse movimento, desse trabalho. Muito obrigado pela presença, mais uma vez, tá? Eu que agradeço, obrigado, né? Você agradeceu por fazer parte da Build, né? E eu que agradeço, pra gente é muito bom sempre ter bons profissionais por perto, você é um deles. E, cara, desejo sucesso aí com o programa, com o projeto. Foi bem bacana hoje. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. E sucesso pra nós. Valeu, meu amigo.